Cantares 2, versículo 1 em diante. Quem achou diz amém. 2 pessoas acharam. Quem achou diz amém. Aí mais umas 2, 3 aí. O pessoal está procurando. Eu espero, irmão. Está na Bíblia aí, viu? Cantares, né? Cantares capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual lírio entre os espinhos, tal é a minha amiga entre as filhas. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte, ou a sua bandeira sobre mim, é o amor. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, porque desfaleço de amor. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a sua mão direita me abrace. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis e nem desperteis o meu amor até que eu queira. Esta é a voz do meu amado, ei-lo aí, que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo, ou ao filho do corço. Eis que está detrás da nossa parede, olhando pelas janelas, reduzido pelas grades. O meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Porque eis que já passou o inverno, a chuva cessou e se foi, aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. Versículo 13: a figueira já deu seus figuinhos, as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Pomba minha, que anda pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face e faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face é aprazível. Apanhai-me as raposas, as raposinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. O meu amado é meu e eu sou dele, e ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Antes que refresque o dia e caiam as sombras, volta, amado meu. Faze-se semelhante ao gamo, ou ao filho dos corços, sobre os montes de Beté. Louvado seja o nosso Deus. Pai, nós estamos aqui na tua presença e pedimos a tua, Senhor, revelação. Pedimos ao Deus vivo que venha sobre a tua amada igreja, a tua amada noiva, nesta noite, e venha tirar, meu Deus, a venda dos olhos, venha tirar toda a cegueira espiritual, toda a surdez espiritual, e fala conosco no mais íntimo de nossos corações, meu Deus, porque nós necessitamos ouvir a tua voz, a tua doce voz. Perdoa as nossas falhas, Pai, perdoa os nossos pecados, e vem sobre nós, leva cativo agora todo pensamento à obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor, para a glória de Deus Pai. Diga glória a Deus. Pode se sentar no teu lugar, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, não é casamento hoje, tá? Não é casamento, porque geralmente os pastores usam esse capítulo de Cantares 2 para fazer casamento. Mas isso aqui é mais profético que você possa entender. Esse texto de cânticos, né, dos cânticos, em alguns livros e Bíblia trazem cântico dos cânticos, por isso que talvez você teve dificuldade de achar ele. Cantares ou Cântico dos Cânticos é a mesma coisa, é o mesmo livro. No capítulo 2 nos traz uma tremenda palavra profética entre Cristo e a noiva. Os irmãos sabem que profeticamente a noiva é a igreja,
Amém? Quem está comigo aqui? Conecta aqui, irmão. Em nome de Jesus, usa o Wi-Fi do céu aí, conecta aqui, porque é forte. Aqui é mais forte do que o 5G que está chegando aí. Porque quando vem, o Senhor vem, meu irmão, a revelação vem, você tem que estar conectado para receber de Deus, da parte de Deus. Estou falando isso para você entender melhor. Que o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida é majestoso, é glorioso. A Bíblia diz que lá na glória, meu irmão, cada um vai ter um novo nome, cada um vai ter vestes novas, e nós vamos andar em rua de ouro. Aleluia, você pode aplaudir Jesus bem forte? Dá glória a Deus aí, aleluia. Olha só, Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, escreve esse texto maravilhoso. E eu quero mergulhar com você aqui, trazer algo profético da parte do Senhor, para que você entenda, irmão, que o tempo de cantar chegou, aleluias. Olha, a Bíblia nos diz, queridos, que Deus, né, o Senhor Jesus vai vir buscar a sua amada noiva, amém? Você concorda com isso? Está escrito na sua Bíblia isso, que o Senhor vai vir buscar a sua amada noiva. E então Salomão, cheio do Espírito Santo, começa a dizer: eu sou a rosa de Saron e o lírio dos vales. Jesus diz: eu sou a rosa de Saron e o lírio dos vales. E diz mais: qual lírio entre os espinhos é a minha amiga entre as filhas? Então Jesus está aqui, irmãos, profeticamente através de Salomão, falando para a sua amada noiva, igreja. O apóstolo Paulo nos diz que existe um grande mistério, a saber, entre Cristo e a sua noiva. E a noiva é a igreja. E aqui ele começa dizendo que vai falando e fazendo um relatório acerca dos dias, mas ele estava falando para o futuro, do que iria acontecer. O livro de Cantares é conhecido como um livro poético na Bíblia, e como eu falei, muitos pastores usam isso aqui, é muito maravilhoso. Eu já fiz casamento usando esses textos, porque realmente fala do amor de um homem e de uma mulher, mas aqui é muito mais profundo que você possa imaginar, porque o texto diz: olha, levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim é o amor. Então, isso, Deus está falando o seguinte, que na presença do noivo, irmão, que está sendo servido, é o amor. A bandeira de Deus sobre a sua amada igreja é o amor. O vínculo da perfeição é o amor, diz a palavra de Deus. E os discípulos de Cristo, eles são conhecidos pelo amor. Então o que nos une, irmãos, é o amor de Deus. Amém? A Bíblia diz que o amor é o vínculo da perfeição. Então não existe evangelho sem amor. Nisto sabereis se sois os meus discípulos, se amardes uns aos outros. Então nós vivemos um tempo, irmão, que o amor esfriou. Não só em relação a Cristo, mas em relação ao próximo. Cada um cuida de si, não preocupa com o outro. Não, nada contra, irmãos, mas as pessoas estão mais preocupadas com o pet do que com o ser humano. Como eu disse, nada contra, mas hoje as pessoas dão muito mais valor, não todos, claro, ao pet do que ao ser humano. E o Senhor Jesus nos alertou: pet, irmão, é cachorrinho, é gatinho, tá? Só para você entender. As pessoas estão... Isso tudo foi predito lá no livro de Romanos capítulo 1, que nos últimos dias as coisas iam inverter de tal modo. As coisas estão às avessas. 1 Timóteo capítulo 4 nos diz que nos últimos dias virão tempos trabalhosos, difíceis. Quem poderia suportar esses dias? Homens amantes de si mesmos, presunçosos, soberbos, ingratos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Destes afasta-te. Então, irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias que antecedem a vinda do Senhor. Eu tenho falado isso aqui, eu queria pregar sobre tantas outras coisas, que muito mais agradáveis de se ouvir, mas o Evangelho, meu irmão, ele é morte para aqueles que creem, que é morte na carne e vida eterna.
O evangelho que não se prega, meu irmão, que nós temos uma cruz, não é evangelho. O evangelho que não prega arrependimento de pecado, não é evangelho. Então, nós temos que nos policiar em relação a isso. Porque muitos pregadores aí famosos só pregam aquela massagem do ego. Ah, Cristo é a coisa boa. Ah, Cristo é isso mesmo. E as pessoas continuam no pecado. Não prega o arrependimento, não prega a renúncia, não prega que Cristo está voltando, não prega, irmãos, e está claro. E o Senhor Jesus nos alertou mais, diz: acaso quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Então, olha só, e nós vamos ver aqui nesse texto, que no versículo 4 ele diz assim: levou-me à sala do banquete. Todos os dias o Senhor tem nos dado uma sala de banquete aqui, amém, igreja? Você é noiva de Cristo, Deus tem levado você à sala do banquete. E a bandeira dele, a bandeira do evangelho é o amor. Mas esse amor, você vê seu filho indo pelo caminho errado, esse amor não vai te fazer ir atrás. Você vê uma pessoa que você ama fazendo alguma coisa errada, você vai deixar simplesmente? Quem ama corrige, é o que a Bíblia diz. Aos seus amados, né? Aquele que o tem por filho, ele corrige. Deus corrige a gente porque ele tem como um filho. E o amor, irmãos, não é só carinho, não. Tem hora que tem um porrete. É ou não é? Porrete no sentido figurado, tá, irmão? Apesar de que, né, tem uns menininhos aí, uns meninos aí que às vezes precisam. Mas o amor de Deus, ele nos corrige. Essa bandeira de amor não é essa bandeira desse amor mundano que está sendo levantada aí, não. Mas um amor que corrige, que diz: olha, você está no caminho errado, arrependa-se, senão você vai para o inferno. Olha, você está indo para um caminho de perdição. Largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, porém estreito é o caminho que leva à salvação. É estreito, igreja. O caminho continua sendo estreito, igreja. Continua sendo dificultoso servir a Jesus. Nunca foi fácil servir a Cristo, mas nesses dias vai piorar. Por quê? Porque Ele nos alertou acerca disso. Então nós devemos estar o quê? Preparados. Nós devemos estar preparados, como a Bíblia nos fala, nos relata, né, naquele momento que o exército de Israel estava sendo pelos os midianitas, né? E aí Deus levantou um homem que era meio medroso. E aquele homem meio medroso, ele foi com 33 mil, Gideão. Só que no final Deus foi falando assim: ó, manda embora todos os medrosos. Quem não quiser participar, que está com medo, vai embora. De uma leva só, se não me falha a memória, foi 27 mil. E agora Deus falou assim: faz um outro teste, manda o povo beber água no rio. Aquele que beber água, trazendo a mão na boca e com a outra na espada na mão, esse você separa de um lado, e os demais você dispersa. E aí só ficou 300. Por quê? Porque uma mão ele estava com a espada e a outra ele estava. É tempo da gente estar com um na mão na espada e outro trazendo água na mão. Vigilante. Não deixar, meu irmão, a peteca cair. Porque os dias que antecedem o Senhor são dias difíceis. Se o Senhor não tivesse antecipado aqueles dias, muitos escolhidos ficariam para trás. Diz a palavra do Senhor. Então, não tem outra revelação maior do que essa. Porque trata-se de eternidade, irmão. Porque o que vai adiantar você conquistar tudo, mas no final você perder a salvação eterna? O que vai adiantar? Você conquistar os melhores cargos, não que isso seja errado. Você querer, né, melhorar de vida, você ter suas coisas, não é errado, é promessa de Deus. Mas nós devemos
buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, meu irmão, comece a colocar as coisas em ordem da sua vida. Fica vigilante na tua casa, fica vigilante lá no teu trabalho, fica vigilante na rua, fica vigilante na hora de dormir. Se acordar de madrugada, não vai ficar, eu perdi o sono. Perdeu o sono, põe teu joelho no chão, porque Deus quer falar contigo. Porque a gente tem um hábito, né? Perdi o sono, vai lá direto para o celular e começa. Eu não sou hipócrita, a gente também faz isso. Mas na mesma hora eu falo assim, vem orar, meu filho, tá? A gente vai, já põe o joelho no chão e começa a orar. Por quê? Porque é tempo da gente estar vigilante. E aí sim, ele diz: sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, porque desfaleço de amor. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a sua mão direita me abrace. Conjuro, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, não acordeis e nem desperteis o meu amor até que eu queira. Esta é a voz do meu amado, ei-lo ali, que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. Olha só, isso também está previsto lá no livro de Apocalipse. Lá vem o Senhor saltando sobre os montes. O meu amado é semelhante ao gamo, ao filho do corço. Eis que está detrás da nossa parede, olhando pelas janelas, reduzindo pelas grades. O meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Então, o Senhor está nos dando uma palavra de quê? Que nos últimos dias nós devemos nos levantar e estar preparados para o arrebatamento. Estarmos preparados para o grande e terrível dia do Senhor, que para muitos, a maioria, e em termos de igreja, se a gente for na proporção bíblica, 5 noivas ficarão para trás e 5 noivas entrarão. Não está falando de mundo, está falando de noiva. Noiva é a igreja. Na proporção, um será deixado e o outro será tomado. O que isso diz? É 50%, irmão, da igreja que vai subir. É 50%. Então, não tem outra mensagem mais poderosa do que essa: arrepende-te, antes que o grande e terrível dia do Senhor chegue. Quem está em pé, cuide-se para que não caia. Se está caído, faz de tudo para se levantar enquanto é tempo. Se está na prática do pecado, meu irmão, pelo amor de Deus, se arrependa enquanto é tempo. Por quê? Porque o noivo está voltando, e ele diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem, porque já passou o inverno, a chuva cessou e se foi, aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chegou, e a voz da rola se ouve em nossa terra. Aí o versículo 13 é muito profético. A figueira já deu os seus figuinhos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Se a gente pegar o texto lá de Mateus capítulo 24, abra sua Bíblia aí, Mateus 24, versículo 32. Mateus 24, 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Olha só. Aprendei, pois, esta parábola da figueira: quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará dessa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Quem disse isso? Cristo. No sermão profético aqui de Mateus 24, ele diz: aprendei com a parábola da figueira.
profeticamente, quem é a figueira, meu irmão? Israel. Israel é a figueira. E no ano de 1947, nasceu o Estado de Israel. Foi 48 ou 47, agora não. Enfim, em 2018 fez 70 anos. 70 não, 80. Me ajuda a contar aí, gente, pelo amor de Deus. 48 para 2052, 52 mais 18 dá 70 anos. Uma geração em média dura o quê? De 70 a 80 anos. Alguns duram mais, né? Mas o normal de uma geração é durar 80 anos. E Jesus nos disse que quando a figueira começasse a florescer, que nós deveríamos olhar para o céu, porque não passaria dessa geração sem que todas essas coisas acontecessem. E uma das coisas que ia acontecer é a volta do Messias. Ele vai voltar. Ele também predisse que o anticristo ia vir. E aí a gente está começando a ver as garras deles pelo esse mundo afora. Pastor André deu início aqui ao culto e falou: está cada vez agora estão prendendo os pastores por falar coisas da Bíblia. E as coisas vão estreitar. E tem crente aplaudindo isso. Os pastores não podiam falar isso mesmo, não. Se está na Bíblia, querido, e a gente não pode falar, isso é perseguição. E quando a igreja começa a ser perseguida, você pode se preparar. No tempo de Jesus, quando Jesus morreu, houve uma explosão de crescimento depois, porque os discípulos começaram a ser perseguidos depois, também foram mortos, eles foram martirizados, e aí a igreja explodiu para o mundo todo, por causa da perseguição. Roma começa a perseguir a igreja. Então, tudo isso é profético. Então, quando ele diz aqui, no versículo 13 de Cantares 2, a figueira já deu seus figuinhos, e as vides em flor exalam o seu aroma, então levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Isso é um ato, uma palavra profética para a igreja. Jesus, então, lá na frente, respalda esse mesmo tempo, cuidado, né? Atentai para a parábola da figueira. Todas as palavras proféticas, todas as profecias bíblicas do Novo Testamento, que Jesus passa por Israel. Então, meu irmão, comece a ter o hábito de pesquisar sobre Israel na internet, o que está acontecendo lá. Antigamente, tinha uma revista, os irmãos mais antigos devem lembrar da revista, A Chamada da Meia-Noite. Isso na época que não tinha internet. A gente tinha uma revista na igreja que era chamada Meia-Noite, era uma revista missionária que trazia notícias de Israel. Hoje você bate no Google aí, tem notícia que saiu de lá, fresquinha, de 1 hora, meia hora, está tudo lá. Então você tem acesso, hoje nós temos acesso. Então essa palavra, querido, é uma palavra para a gente poder nos levantar. Quando a Bíblia diz, fala, levanta-se, é tomar uma posição. Que nós não podemos esperar de braços cruzados. Mas nós temos que fazer tudo que está ao nosso alcance. Primeiro é consertando a vida. E segundo é fazer aquilo que Cristo mandou a gente fazer. Fazer discípulos. Você já ganhou uma alma para Jesus? Não precisa responder. Quantas almas para Jesus que você já ganhou? Essa tarefa é de toda a igreja, não é só do pastor não. E para a honra e glória do Senhor Jesus, já ganhei mais de 100. Muito mais disso. Já passou muito mais de 100. Fora nos quase 30 anos de ministério. Porque desde que eu aceitei Jesus, minha vida foi pregar Cristo. Mesmo quando eu não tinha título de pastor. Então, comece a evangelizar. Primeiro, irmãos,
Evangelize as pessoas próximas de você, dando testemunho, convidando para ir na igreja, porque você precisa frutificar. A figueira, quando ela não frutifica, meu irmão, ela vai ser o quê? Cortada e lançada no fogo. Está escrito lá em João capítulo 15. Toda vara que em mim não der fruto, será o quê? Cortada e lançada. Nisto sabereis se sois os meus discípulos, se vocês derem muitos frutos. Ah, pastor, mas esses frutos aí pode ser outro tipo de fruto. Meu irmão, é alma. Você tem que trabalhar para conquistar almas. Como eu falei aqui do pastor Fernando, está lá no meio dos índios, tem 20 e tantos anos. E ele diz, olha, através da ajuda dos irmãos aqui, nós conseguimos pregar o evangelho aqui, porque sem ajuda, os irmãos aí, pastor Roberto, a gente não consegue. Então quando ele ganha uma alma ali, é nós que estamos também ajudando lá. Isso eu falo aqui sempre para os irmãos. É a multiforme graça. Mas o diabo é tão sujo, maligno, que está cegando a mente de muitas pessoas, para que o evangelho não seja pregado até as nações, para que as portas venham se fechar, por falta às vezes até de sustento, coisas mínimas. Então, em nome de Jesus, irmãos, não deixe o inimigo colocar cocô de galinha na sua cabeça, porque o diabo é sujo, muito sujo. Então a gente tem que vigiar aquilo que o inimigo tem colocado. Por isso que a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 6 que a gente tem que se revestir de toda a armadura de Deus, capacete na cabeça da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, a couraça da justiça, para que nós possamos resistir os dias maus. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas do diabo. E a nossa luta não é contra a carne nem sangue, é contra o diabo mesmo. Então, a Bíblia nos diz que Jesus contou a parábola das 10 virgens. Eu já estou terminando. 5 encheram suas lâmpadas de azeite, e as outras 5 foram imprudentes, não encheram. E todas dormiram, porque já era tarde, já era noite, e todas dormiram. Então o tempo é de sono espiritual. Inclusive aquelas que têm azeite, às vezes está dormindo, mas dormiu prudentemente com azeite. Mas há tipo de igreja que não está, dormindo com as lâmpadas cheias de azeite, porque à meia-noite, quando ninguém esperava, o noivo chegou, sem avisar. Ele chega, irmão, sem avisar. E vários textos bíblicos dizem, ele veio como ladrão, quando ninguém espera, a porta se fecha. E assim como foi nos dias de Noé, muitos casavam e se davam em casamento, comiam, bebiam, e não deram crédito à pregação de Noé. 120 anos Noé pregando, irmão, porque foi 120 anos construída a arca, ninguém se converteu. Pense num pregador frustrado. Foi Noé. 120 anos pregando arrependimento, construindo algo, no meio do nada, não teve uma alma que se converteu, só foi a família dele, porque talvez eles nem sabiam. Como diz o outro, foi a bênção de Deus na família dele. 120 anos, nenhuma alma para Jesus, nenhum se converteu, toda geração foi perdida. E Jesus nos alertou que, como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Muitos não têm dado crédito à nossa pregação, muitos não estão dando crédito àquilo que nós temos falado, mas chegará o dia da prestação de contas, chegará o dia em que Cristo virá.
Então eu aconselho a você a tomar cuidado, a se levantar. A figueira já deu seus figuinhos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Então levanta-te, amiga minha, pomba minha, formosa minha, e vem. Pomba minha que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra a tua face, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce, a tua face é aprazível. Apanhai-me as raposas, olha só, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Fala sobre vigilância, cuidado com as raposinhas que entram, que roubam os frutos, que impede você de produzir, porque as raposas entravam nas vinhas e comiam as flores que ainda não tinham produzido. Então cuidado com as brechas que você tem dado. Isso fala de princípios, porque se você não vigiar, se você não fecha a brecha, as raposinhas impedem você de frutificar, de você ter a colheita dos frutos. Vigie, tome cuidado. E aí ele fala: o meu amado é meu e eu sou dele, e ele apacenta o seu rebanho entre os rios. Versículo 17 e último aqui. Antes que refresque o dia e caiam as sombras, olha aqui, isso é muito profético. Volta, amado meu. Antes, irmãos, é exatamente isso. A Bíblia diz que a igreja, ela não vai passar por essa grande tribulação. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui. Então aqui está apontando-se: antes que refresque o dia e caiam as sombras, antes de um tempo de escuridão, porque vão ser 7 anos de grandes trevas, é o que a Bíblia diz. Coisa que jamais houve antes, haverá nos 7 anos de grande tribulação. Então ele diz aqui: olha, antes que refresque o dia e caiam as sombras, volta, amado meu. Faz-me semelhante ao gamo e ao filho dos corços sobre os montes de Betel. Falando sobre o quê? Sobre o arrebatamento. Andando sobre os montes, né? Ele virá andando sobre os montes, né? É o arrebatamento da igreja. Então a gente tem que estar preparado para o grande dia do Senhor. Fique de pé. Louvado seja Deus. Eu quero orar neste momento. Coloca a sua vida em ordem. Se você está distante do Senhor, reconcilia-te hoje. Feche os teus olhos. Você também que está nos assistindo na internet, no YouTube, no Facebook. Eu louvo a Deus porque essa mensagem tem chegado nos lugares que eu jamais pensei ou ousei chegar. E nossos canais na internet têm alcançado vidas para a honra e glória do Senhor. Os nossos vídeos estão crescendo cada dia, o alcance, e isso com toda a simplicidade que nós temos aqui, mas aqui é o Espírito Santo que reina neste lugar. O alimento, ele não vem de uma fonte duvidosa, a fonte é Cristo mesmo, para a honra e glória do Senhor. Feche os teus olhos. Pai, nós apresentamos a tua amada igreja diante do Senhor, e pedimos, meu Deus, que o Senhor abra os olhos espirituais dos teus filhos. Meu Deus, quebra o poder do inimigo. Meu Deus, abra, meu Deus, os ouvidos dos teus filhos, ó meu Pai. Quebra, meu Deus, os grilhões e as amarras. Desperta aqueles que dormem, aqueles que estão, meu Deus, nas trevas. Aqueles que estão, meu Deus, no pecado, meu Pai. Porque a tua palavra nos diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E a mensagem é: arrependei-vos antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Pai, não existe evangelho sem arrependimento. E o apóstolo Paulo diz que o mesmo evangelho, ele exala um cheiro, um perfume. E o apóstolo Paulo compara esse perfume àquelas rosas que eram lançadas diante dos soldados. Aquele mesmo perfume para os soldados vitoriosos era cheiro de vitória, era cheiro de paz, de espojos que eles tinham alcançado. E as mulheres que recebiam, eles jogavam aquelas flores,
e exalavam um perfume. Então o evangelho, ele é, ali ilustrado também como esse exalar dessas flores. Mas também os guerreiros, os soldados traziam os prisioneiros de guerra. Aquele mesmo perfume que exalava vitória para um, mas para aqueles que estavam presos, era cheiro de morte, porque eles estavam com decreto de morte para morrer. O evangelho é loucura para aqueles que se perdem, mas é salvação para aquele que crê. O evangelho é cheiro de vida para quem crê, mas também é cheiro de morte para aqueles que não creem. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, abra os olhos espirituais dos teus filhos, para que eles possam se arrepender enquanto é tempo. Eu oro, apresento cada um deles, que nenhum deles se perca, que eles possam consertar, meu Deus, suas vidas, aqueles que estão com as vidas tortas, e que possam, meu Deus, verdadeiramente